Cada abraço era como se eu estivesse dando o último. Era como se fosse uma despedida. Você já recebeu a notícia que fez o seu mundo parar? Eu já recebi. Naquele dia, eu achei que eu não iria voltar mais para casa, mas foi justamente quando eu achei que estava tudo perdido, eu descobri que Deus nunca havia deixado de segurar na minha mão. E hoje eu quero contar essa história para você, porque talvez ela seja exatamente a esperança que você está precisando neste momento. Eu nunca imaginei que um dia eu iria ouvir uma notícia assim tão forte, tão pesada, que fosse me abalar tanto. Qualquer um de nós que recebemos um diagnóstico ruim, a gente acaba se preocupando, a gente acaba é, ficando triste, com medo, e isso é até normal, né, de todos nós seres humanos. Mas eu confesso para vocês que, por mais que eu estava ali com 3 tromboses, e no vídeo anterior eu até comentei com vocês que nós fizemos uma viagem, que nessa viagem não poderia ter corte nenhum. Só que após 40 dias da viagem, eu comecei a sentir uns sintomas bem leves. Um pouco de falta de ar, também um cansaço, mas não estava atrapalhando nada na minha vida diária. Eu continuava trabalhando normalmente, fazendo as minhas atividades normais. E em um certo final de semana, eu até cheguei a procurar o pronto-socorro daqui da cidade. Mas o médico me tranquilizou, né, falando que os meus sintomas não eram sintomas nada graves. E eu voltei para casa tranquila. No outro dia, eu fui trabalhar normal. Olha como Deus trabalha na vida das pessoas. Eu me lembro que eu fui fazer uma visita domiciliar e nessa visita eu iria fazer a realização de um curativo, porque eu sou técnica de enfermagem. Agora eu não estou aguentando trabalhar, mas eu continuo sendo técnica, né? Então, ao realizar esse curativo, eu cansei muito. Estava muito cansada. E isso me chamou muito a atenção. Quando eu cheguei no posto de saúde, eu comentei com a médica que ela foi usada por Deus em todos os momentos para me ajudar. Aí ela falou comigo assim: nós precisamos descartar a TEP. Eu falei: meu Deus, mas será possível que é? Ela falou: olha, faz o seguinte, vai para casa, descansa, faz repouso e faz uma angiotomografia para que a gente tenha certeza que não é TEP. Mas se porventura for, se você se esforçar, você vai piorar. Ela me deu o atestado, eu fui para casa, marquei a angiotomografia, só que o resultado, ela não vem imediato. Eu não sei se na cidade de vocês também é assim. Aqui demora até de 5 a 7 dias para chegar o resultado da tomografia ou da angio também. E aí, por falta de sorte, veio um feriado. E aí que atrasou mais, né, esse resultado. E eu me lembro que eu olhava sempre no sistema para ver, né, se tinha alguma notícia, se já tinha saído esse resultado. E fiz o repouso certinho. Depois de 7 dias, eu já estava bem melhor. Eu abri o sistema, olhei, não acreditei. Tava lá o meu nome bonitinho e tava lá trombos parciais, né, sugestivo de embolia pulmonar. Eu fiquei tão apavorada que eu peguei aquele resultado e eu subi no posto de saúde. E ao chegar lá, né, que eu olhei para minha médica, amiga, mulher usada por Deus, eu mostrei para ela o resultado. E aí eu recebi uma das notícias mais tristes que foi, né, da minha vida. Ela falou comigo assim: deu embolia pulmonar e você precisa ser hospitalizada. Eu confesso para vocês que foi um choque, porque eu já estava me sentindo bem. Eu estava me sentindo ótima, na verdade. Foi com ela: não, doutora, eu já estou bem. Ela falou: você precisa ir para o hospital e agora. Falei: meu Deus, como eu vou dar essa notícia para meu esposo, como eu vou dar essa notícia para meus filhos. E aí ela falou comigo assim: olha, e o pior de tudo é porque você não vai ser hospitalizada aqui na nossa cidade. Você vai ter que ir para uma cidade grande. Aí eu
acabei. Minhas pernas, assim, ó, vou falar a verdade pra vocês, minhas pernas acabou naquele momento, eu fiquei sem chão. E aí, eu falei, olha, eu vou ter que ir em casa, vou ter que conversar com meu esposo, com meus filhos, com a minha família. E eu vim embora. E quando eu cheguei aqui em casa, que eu dei a notícia pro meu esposo, ele ficou abalado, e eu dei a notícia pras meninas, minhas filhas, e tem o meu filho casado também, que eu precisava dar notícia, e aí pedi meu esposo para ligar para ele. Aqui em casa a gente já estava desesperados, porque a gente sabe que essa doença é uma doença muito grave, é uma doença que compromete o pulmão, a respiração. Muitos são entubados com essa doença. A chance de sobreviver ela é pequena demais. E eu sabia disso porque, né, eu trabalhava na área. E aí meu esposo foi dar a notícia para meu filho pessoalmente. Enquanto isso, eu fui arrumar as coisas para ir para o hospital. E veio aquela dor no meu peito tão grande, sabe? Eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Senhor, como eu vou deixar meus filhos, minha família, minha casa? E era uma dor, gente, que não tem como eu explicar pra vocês, sabe? Eu só sei dizer pra vocês que no meio de tanto sofrimento, de tanta dor que eu tava sentindo, de medo, eu coloquei meu joelho no chão. E quando eu coloquei meu joelho no chão, eu senti indigna de estar de joelho. E eu coloquei cabeça ao pó. Naquele momento ali eu comecei a conversar com Deus. Eu falei pra ele, falei, Senhor, se essa doença for de morte, me prepare para que eu possa morar com o Senhor no céu. Mas não permita que os meus filhos fiquem aqui. Prepare os meus filhos para morar com o Senhor no céu, porque eu quero encontrar com eles. Por favor, Senhor, não deixe eu descansar sem estar preparada. E não deixe nenhum dos meus filhos, nem meu esposo se perder. E ali eu falei, Senhor, o Senhor sabe a vontade que eu tenho de viver, me ajuda. E aí eu levantei. Quando eu levantei, gente, eu tava com uma força que eu não tinha. É a força de Deus. É o agir de Deus. Levantei bem forte. Meu filho já estava aqui em casa, minha mãe, todo mundo chorando, todo mundo desesperado. E eu com a bolsinha pronta, eu só falei com eles assim, vamos? Olha, eu confesso para vocês, cada abraço era como se eu estivesse dando o último. Era como se fosse uma despedida. Quando eu entrei naquele carro, que eu olhei para minha casa, era como se fosse a última vez. E foi bem difícil. Mas eu cheguei no hospital, Deus é tão maravilhoso. Eu já estava aguardando a vaga para ir para outra cidade. Mas nesse dia, tinha um pneumologista na nossa cidade e ele olhou o exame. E aí a médica falou comigo assim, olha, o pneumologista olhou o seu exame e ele deu uma boa notícia. Ele falou que dos tipos de embolia que dá, a sua é a menos perigosa, você vai poder ficar aqui. Foi glória a Deus. Aí eu me internei aqui na cidade, fiquei 7 dias internada, fazendo uso dos medicamentos. Deus trabalhou na minha vida de uma forma que eu, dentro do hospital, não tive medo. Deus colocou profissionais maravilhosos para cuidar de mim ali dentro. Eu não tive nenhuma complicação. E com 7 dias, para a honra e glória de Deus, eu pude voltar para minha casa, abraçar meus filhos, meu esposo, minha mãe, minha família, sem nenhuma sequela, com vida e saúde. E eu sou muito feliz por este milagre que Deus realizou na minha vida, na minha casa. Talvez vocês estejam aí agora vendo até a imagem tremendo um pouquinho, não é? É porque a minha mão está tremendo de alegria, de emoção. Porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que faz morto levantar, que faz cego enxergar. Deus é o Deus que cura as nossas enfermidades. Precisamos apenas crer. No Salmos 37, verso 5, nos fala, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus fala pra gente, apenas entregue, confia, deixe comigo, porque eu vou fazer o restante. Deus, ele tem grandes obras a fazer na tua vida.
Ele tem grandes milagres a realizar na tua casa. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é o problema que você está enfrentando. Eu só sei que Deus, Ele é o Deus do impossível. É o Deus que me curou de uma embolia pulmonar, de uma doença que mata, uma doença grave. E Deus me curou dessa doença. Eu sei que mesmo depois dessa doença, eu também tenho passado por grandes provações, que eu vou estar relatando para vocês nos próximos vídeos. Mas em todas elas, Deus esteve comigo. Em todas elas, houve a mão de Deus me protegendo, me guardando, me curando. E Deus quer fazer isso com você também. Apenas entregue-se. Entregue-se ao Senhor Jesus como o único e verdadeiro Salvador. E você vai obter a vitória. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está assistindo este vídeo. Porque eu tenho certeza que ele não chegou à toa para você. Deus mandou este vídeo para você neste momento exato, neste momento certo. Porque de repente você está precisando de ouvir uma palavra de esperança. Que Deus possa abençoá-los, protegê-los e guardá-los. Que vocês possam compartilhar essa mensagem para que mais pessoas possam ver o quanto nosso Deus é grande, o quanto Ele age e o quanto as nossas vidas podem ser mudadas com o agir dele. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.